Olá, tudo bem? Sou Flávio Mendes, psicólogo psicanalista. Seja bem-vindo e bem-vinda a esse episódio do Psicanálise Paralela. A gente está chegando agora no 7º episódio desse projeto, que é um projeto de reflexão, de apresentação, na verdade, de textos de psicanálise ou que tratam do tema da psicanálise, algum assunto relacionado, e que serve para a gente poder refletir sobre a própria psicanálise, sobre a clínica e sobre a experiência da gente no mundo. Espero que você esteja gostando dessa proposta e a gente vai caminhando. Esse 7º episódio eu vou vou dar uma pausa de descanso, de férias ao longo do mês de julho e em agosto eu retorno para continuá-lo. Mas a gente faz esse caminho aqui, eu vou até deixar um vídeo mostrando esquematicamente o percurso que eu tenho feito nesses textos. Tudo bem? Para esse episódio eu pensei num texto do filósofo Michel Foucault, filósofo, crítico social, literário. Ele tem uma vasta gama de trabalhos, não sei se você conhece a obra, né, do Foucault. E me interessa, eu pensei num texto que me chama muita atenção dentro de um conjunto de reflexões dele. Antes de falar do texto, eu acho que é importante situar um pouco o trabalho do Foucault, porque eu acho que se uma pessoa, principalmente quem trabalha na área de ciências humanas ou ciências da saúde, que trabalha com outras pessoas, melhor dizendo, né, que pensa o ser humano, independentemente do campo em específico, mas que pensa o ser humano, uma pessoa que faz a sua formação sem ler Foucault, vai fazer um trabalho bom? Sim, mas vai perder um elemento muito importante, que é pensar a própria condição de produção da questão do poder, do tema do poder no seu próprio trabalho. Porque esse é um dos assuntos principais na obra do Foucault, a questão do poder em associação ao saber e de como estamos todos, de alguma forma, envolvidos, submetidos ou submetendo outras pessoas em relação a esse assunto. Então, se você pega os textos do Foucault, para mim, ele é um filósofo que tem por método a questão da desconfiança, do negativo, não no sentido pejorativo, valorativo do termo, mas no sentido de buscar não o que está se mostrando positivamente, mas é exatamente o que está colocado na negatividade desse processo, o que está do lado oposto a esse processo e que constitui também esse funcionamento. Um exemplo que eu acho que me ajuda a pensar isso é das máquinas fotográficas de antigamente, né? Que você tinha o negativo das fotos que servia para revelar a foto. Então, quando eu penso no Foucault e eu falo que ele é um filósofo que pensa a partir da desconfiança, do negativo, é porque ele está pensando exatamente o que desse negativo revela algo sobre a positividade das coisas, porque é no negativo que alguma coisa de fato se mostra. Então você pega a obra dele, né, o Vigiar e Punir, a Verdade e as Formas Jurídicas, o Nascimento da Clínica, a História da Loucura, a História da Sexualidade, Microfísica do Poder, que é um livro que eu gosto muito. Todos eles, de alguma maneira, vão mostrando esse outro aspecto que faz parte da positividade das coisas e que está, na verdade, reprimido, escondido, deixado de lado, ou melhor, comparece nas entrelinhas dos processos, não nas cartas magnas, mas nas cartas adjacentes, de apoio, laterais, nas conversações cotidianas e assim por diante, o que ele vai chamando de micropolíticas, né? Acho que é um autor importantíssimo para a gente considerar no estudo da nossa prática. E uma prática que não tem uma leitura como essa, assim como de outros, mas não tem como essa, eu acho que perde a característica do lugar do porquê será que o trabalho é dessa maneira, para que eu faço esse trabalho, de que forma eu estou sendo conduzido por um conjunto de relações de poder que me demandam, me exigem, me solicitam que eu faça uma prática de uma certa maneira ou de outra. Eu acho que é um autor muito importante para a gente ler. Esse texto que eu decidi estudar nesse momento do Paralela se chama O Mundo é um Grande Hospício, e ele tem tudo a ver com o que eu falei há pouco. Ele foi escrito e publicado em 1973, em relação à psicanálise. O próprio Foucault é contemporâneo e conterrâneo do Lacan, eles tinham proximidade, um acompanhava o seminário do outro, as apresentações. Tem até um texto do Foucault chamado O que é um autor, que ele vai falar sobre a questão da autoria, do autor e assim por diante, no sentido de que o autor constrói uma nova discursividade, um novo discurso, e o Freud é um desses autores, o Marx é outro, e o Lacan está lá, inclusive, discutindo. Na transcrição do texto tem questões que o Lacan está falando, né, da questão do retorno ao Freud e assim por diante. Então, assim, o Foucault e o Lacan eram contemporâneos, conterrâneos. O Lacan, nesse momento, estava fazendo o seminário 20 e o 21, o seminário 20 mais ainda, o seminário 21
que é o Lenon de Per, que é traduzido por Os Nomes do Pai, Os Não Tolos Erram, Os Não Patos Erram. Então eles estavam ali trabalhando, não juntos, mas paralelamente, um em relação ao outro, tá? E esse texto, O Mundo é um Grande Hospício, ele é um texto pequeno, ele tem uma folha, basicamente. Ele está dentro desse livro, que é uma coleção chamada Ditos e Escritos, ele está no volume 7, que é o Arte, Epistemologia, Filosofia e História da Medicina. Não sei se pela câmera aparece aí. É um textinho pequeno, um texto de uma folha, que diferentemente dos outros textos que eu apresentei no Paralela, eu não pretendo apresentá-lo e trazer algumas transcrições. Eu pretendo apresentá-lo lendo inteiro. Eu acho que é um texto, pelo tamanho, pela qualidade, pelas questões que ele coloca, que vale a pena a gente pegar na íntegra. Tudo bem? Então eu vou fazer a leitura do texto, vou parando a cada período assim para poder apresentar e refletir um pouco. Não sei se é uma proposta que você se interessa, eu acho que é interessante porque é um acompanhamento, mas vamos tentar dessa forma e ver o que isso vai produzindo ao final, tá bom? Então vamos lá. O mundo é um grande hospício. O século XIX marca o início de uma etapa importante. A monarquia desaparece do mundo. Ora, a monarquia foi um sistema político no qual o poder era exercido por alguém que o adquiria hereditariamente. Então ele está falando da monarquia, que é no sentido de que os reis tomavam conta, o Estado estava associado à posição do rei, que era passado aí hereditariamente de pai para filho. Então o poder ele estava focado em somente uma instância, né? Essa é a concepção da doutrina monárquica, diferentemente do que a gente tem logo em seguida, que é o liberalismo, a partir do momento que o Estado ele vai se tornando democrático, né? A gente tem a Revolução Francesa, e aí o Estado democrático faz uma repartição dos poderes, então o poder começa a ser repartido entre diferentes instâncias. Hoje, inclusive, a gente tem discutido, e eu acho que esse texto ajuda a gente a pensar no que está acontecendo no Brasil. Com o final do absolutismo, o poder começou a ser exercido por meio da intervenção de um certo saber governamental, que abarca os conhecimentos dos processos econômicos, sociais e demográficos. Assim, o poder começa a se ligar ao conhecimento. Então, se no primeiro momento o poder era algo que passava de pai para filho hereditariamente no processo da linhagem da monarquia, aqui nesse momento o poder ele está relacionado à compreensão dos processos sociais, econômicos, demográficos da população e serve para intervir, para coagir, para controlar, organizar a população. Então, o que vai acontecendo é que essa mudança coloca a questão do conhecimento numa relação muito importante com o poder. As ciências políticas, econômicas, humanas passam por um verdadeiro renascimento, pois os dirigentes sabem que não se pode governar sem um saber. Dá para entender? Então, o saber das diferentes ciências políticas, econômicas e humanas vai servindo para organizar, para governar a população. E isso é importante porque isso aparece em várias leituras do Foucault. Você pega o livro Microfísica do Poder, tem alguns textos nele, como o nascimento da medicina social, o nascimento do hospital, a política de saúde no século XVIII, todos eles ajudam a gente a pensar como as estratégias governamentais relacionadas à saúde não tinham como foco a caridade e o bem-estar, tinham como foco a coesão e a organização social para fortalecer o Estado-nação. Porque na medida que você fortalece e evita doenças, você tem pessoas preparadas para a guerra, para o trabalho, para o lucro, para a organização, enfim, para a manutenção desse Estado, dessa nação. A qualidade do saber qualifica o governo. Durante o século XIX e a primeira metade do século XX, então de 1800 até 1900 e alguma coisa, o saber político devia ser obrigatoriamente associado ao desenvolvimento econômico, suscitando a sua decolagem. Então você tem a política, o saber político voltado para o saber econômico. A gente tem industrialização, a gente tem aberturas econômicas, isso tudo, né? Ao longo dos anos, viu-se que o desenvolvimento econômico produz também efeitos negativos na vida dos indivíduos. De modo que a sabedoria do poder reside agora na correção constante dos efeitos produzidos por esse desenvolvimento. E, putz, o que esse cara está trazendo? O fato de que a organização econômica do país, esse processo de desenvolvimento econômico, produz padecimento, produz estados negativos. E aí, o que está em questão já agora não é resolver o problema do desenvolvimento econômico, mas corrigir o problema produzido por suas consequências, fazer com que as pessoas voltem a trabalhar, voltem a funcionar economicamente. Então, o objetivo não é ajudar as pessoas para que elas tenham uma boa condição de vida,
mas ajudar as pessoas para que elas possam estar fortalecidas e voltarem para o sistema, voltarem ao trabalho. Pensa no impacto que é esse apontamento que o Foucault está trazendo. Ele continua falando o seguinte: hoje o mundo está evoluindo rumo a um modelo hospitalar e o governo adquire uma função terapêutica. A função dos dirigentes é adaptar os indivíduos aos processos de desenvolvimento, segundo uma verdadeira ortopedia social. Ele está falando que, a partir do momento que o desenvolvimento econômico produz estados negativos, o governo começa, o Estado começa a focar na correção disso. Então você tem uma nova prática se colocando para o governo, que é a prática hospitalar, que é a terapêutica, que vai produzir agora uma ortopedia social. Ortopedia social é um conceito do Foucault que diz respeito a, tomando por base a noção do ortopedista, que ele corrige, né, ele faz com que o osso volte para o lugar, né, com que a articulação retorne àquela posição anterior, que volte a funcionar normalmente. A ortopedia social é essa prática social de fazer com que o indivíduo volte para seu funcionamento no sistema, para que ele volte a ser produtivo nesse sistema, para que o sistema volte a cooptá-lo. Isso é importante porque as terapêuticas, diferentes formas, vão entrando aí como as companheiras desse sistema. Quando a psicoterapia foi se estabelecendo no Brasil, ela veio para cá, havia uma briga entre a psicologia e a medicina para ver quem utilizava o termo psicoterapeuta, né, para utilizar a noção de psicoterapia. E a medicina tinha um lugar de força muito grande sobre isso. A psicologia, como não teve tanta força, conseguiu se apropriar da ideia de psicoterapia, mas voltada para um termo, uma expressão que por muito tempo perdurou, chamada a terapia como uma resolução de problemas de ajustamento. Então a terapia nos anos 60, quando ela estava se organizando no Brasil em termos de regulamentação, porque a psicologia se regulamentou em 1962, ela estava voltada para resolver problemas de ajustamento. O que é ajustamento? É uma pessoa que é desajustada no seu convívio, na relação com a família, na relação com a sociedade, com o trabalho e assim por diante. Então o ajustamento seria fazer a pessoa se encaixar, se ajustar novamente à sociedade. E isso é um problema muito grave, né? Isso é uma questão muito complicada. Então ele está falando aqui exatamente de como o governo vai assumindo também uma função terapêutica. Pense então nos hospitais psiquiátricos, pense nos próprios hospitais, pense nas escolas, pense nas prisões. Todas essas instituições são aparelhos que fazem com que uma certa organização social, terapêutica, estruturante, enquadradora aconteça. E o Foucault continua. Vejam o que acontece na França, por exemplo, nas chamadas habitações de aluguel moderado. As pessoas que ali habitam são forçadas a manter um nível de vida que não corresponde às suas possibilidades financeiras. Hoje, na França, cabe aos assistentes sociais fazer o budget, o orçamento doméstico dessas pessoas, ou seja, é exatamente o governo, por meio dos seus assistentes sociais, que vão fazendo a organização do orçamento dessas famílias que não têm condição de fazer isso, porque ganham muito menos do que elas têm condição de fazer. Então existe um controle. Ele continua então. A terapêutica médica é uma forma de repressão. O psiquiatra hoje é uma pessoa que determina categoricamente a norma e a loucura. Quando ele diz que a terapêutica médica, a terapia médica é uma repressão, ele está falando de uma repressão em termos de contenção, de proibição, mas ao mesmo tempo de esconder, de ocultar. Então a terapia médica serviria para esconder, para ocultar, para forçar com que não apareça um tipo de manifestação. E o psiquiatra ficaria nesse lugar de determinar categoricamente, ou seja, qual que é a categoria, conceitualmente falando, não no fenômeno, mas na sua teoria. Falando isso, a polícia passando aí. Acho que vem um bom momento para essa discussão da repressão. Obrigado, polícia, por ter participado dessa filmagem. Mas, enfim, o psiquiatra ficaria nessa posição de determinar, em termos conceituais, o que é a loucura e o que é a normalidade. Porque a distinção entre norma e loucura, o que é normal e o que é patológico, fica a cargo da medicina. Geralmente, o que é anormal, o que está no campo da loucura, é tudo isso que
está fora de uma certa normalidade, tanto que a gente vê a pessoa faz muito barulho, a pessoa briga, a pessoa não aceita as regras, a pessoa não é obediente, tudo isso faz com que ela seja tratada como anormal, como estranha, como algo que está fora de uma certa normalidade. Mais que isso, é a partir das classificações da medicina e da psiquiatria que a gente tem as compreensões das doenças. Essa crítica que ele está fazendo aqui nesse momento, se você pegar o DSM, que é o diagnóstico estatístico dos transtornos mentais, a gente vai ver que esse diagnóstico ele é uma forma de classificação dos sofrimentos das pessoas. E é importante? Do ponto de vista da saúde, do cuidado, ajuda muito. Mas ao mesmo tempo é uma forma de controle, é uma forma de enquadramento do sofrimento, é uma forma de dizer como que é que se sofre, como que se resolve. E outra, a maioria dos transtornos ditos mentais, eles não têm uma etiologia, uma causa própria. Eles são multicausais, ninguém sabe como eles se produziram. Inclusive, muitos deles são a própria manifestação da experiência de vida desse indivíduo. Então não dá para dizer assim, eu tenho depressão. Cara, a depressão faz parte da sua relação existencial com o mundo que você habita. Então não dá para dizer que é só uma doença que eu tenho que extirpar. Eu posso trabalhar os sintomas da doença para poder reduzi-los, mas ao mesmo tempo a depressão questiona a relação do indivíduo com o seu ambiente. É isso que ele vai continuar falando. Então, quando o psiquiatra fica nessa posição de dizer o que é normal e o que é patológico, ele faz com que uma repressão se exerça, porque tudo que é patológico tem que ser tratado, tem que ser colocado numa certa condição. Ele continua. A importância da antipsiquiatria está no fato de ela pôr em dúvida toda uma certeza do médico, o poder que ele tem de decidir sobre o estado mental de um indivíduo. A antipsiquiatria foi um movimento que aconteceu no período dos anos 60, 1960, em que um conjunto de profissionais começaram a criticar essa forma tradicional que a psiquiatria funciona. Uma forma tradicional no sentido de classificar os sofrimentos das pessoas, sem colher uma historicidade de vida, um ambiente de vivência delas, só focar nos sintomas que essa pessoa traz. Uma medicina e uma psiquiatria que faz um uso extensivo e intensivo de medicamentos, sem considerar outras abordagens e outras práticas com esses pacientes, que fazem um trabalho, muitas vezes, em conluio junto com a indústria farmacêutica e os planos de saúde, para conseguir mais diagnóstico e, portanto, mais tratamento e ainda assim mais medicamento para essas pessoas, né? E aí você tem os grandes eventos da medicina patrocinados por empresas farmacêuticas que estão focadas em vender seu produto. Então para pensar na indústria lucrativa que é patologizar as pessoas. Então ele coloca a antipsiquiatria como uma forma de questionar o poder do médico por tudo isso que ele ia produzindo, né? Na medida em que ele estava colocando, e ainda faz, né? Coloca o paciente numa certa condição de submetimento à proposta do psiquiatra. Muitas vezes sem convidar o paciente a fazer parte do processo. A gente vê vários pacientes completamente submetidos ao uso dos medicamentos, que eles são importantes, eu não estou dizendo que eles não são, eles são importantes, mas em determinados momentos eles são utilizados de forma excessiva, abusiva, né? Exercendo de fato um poder sobre esse paciente, sem colher um conjunto de manifestações da história, do relato que essa pessoa tem do seu sofrimento. Então ele continua. Outra questão importante é saber quem vai exercer o poder de normalização. O psicólogo, o médico, o psicanalista, o psiquiatra. Quem terá o direito de prescrever o tratamento de um doente mental? E ele está colocando todas essas figurinhas, né? Psicólogo, psicanalista, psiquiatra, no sentido de se questionar. Quem deles vai ficar nessa função? Quem deles vai fazer com que a pessoa faça um tratamento assim, assim, assado? É o coach agora? São essas terapias holísticas? Isso é uma questão importante, por isso que eu estava falando agora há pouco, no começo. Se o profissional não lê o Foucault para pensar o seu trabalho, ele pode exercer um bom trabalho? Pode. Mas ele pode não considerar as condições de produção, de alienação, políticas do seu próprio trabalho. Porque quando um paciente chega no consultório aqui comigo ou com outra pessoa e fala do seu sofrimento, ele está permitindo com que o outro entre em sua vida e intervenha nessa vida. E se você chega para ele e fala, você tem isso, o que você está me trazendo, isso aí é depressão, isso aí é tal coisa, você vai deixando muitas vezes de escutar o que essas histórias estão trazendo dos processos de vida desse indivíduo. Embora aqui o Foucault vai fazer uma crítica ainda mais dura, que eu acho bastante necessária e importante para a gente. Tá? Ele fala o seguinte, quase sempre entendemos como pessoa anormal um ser que rompeu com o meio ambiente em que vive. Em geral,
os médicos retiram esse indivíduo de seu meio e o isolam em hospitais, casas de saúde, clínicas. Mas como readaptá-lo ao seu meio social? Essa é a falha dos psiquiatras. Então, o procedimento padrão é tirar a pessoa desse ambiente do qual ela já estava com dificuldade. Então, uma pessoa está com dificuldade em interagir com sua vida, com o seu ambiente, a gente tira desse ambiente para tratá-la em outro lugar, suportamente. Então a gente tira essa pessoa desse ambiente para tratá-la em outro lugar. A pessoa está com a doença, com um padecimento, com um sofrimento. A gente vai tratá-la fora do seu ambiente de vida, vai tratá-la em outro lugar. Isso é uma problemática que aparece, por exemplo, com pacientes que ficam muito tempo internados nos hospitais. Então você tem uma pessoa que morava na roça ou morava num canto que tinha família muito próxima ali, crianças também, idosos, e aí vai ficar uma semana, 2, 3, um mês ou mais internado no hospital, perdendo todos os vínculos que tem ao seu redor, todas as possibilidades de lidar com essas dificuldades, e aí ela fica num ambiente asséptico, neutro, né? Sem condição de criar ferramentas para suportar passar por isso. Isso é uma questão muito importante, inclusive também pensando agora para os cuidados paliativos. Muitas vezes a família quer, na ânsia, e a medicina também muitas vezes, infelizmente, na ânsia de querer segurar esse paciente como se isso fosse resolver o problema, coloca o paciente na UTI, deixa o paciente internado no ambiente hospitalar, quando essa pessoa poderia passar esses momentos da sua vida na sua casa, sendo acompanhado, sendo cuidado, vivendo com seus parentes. Esse é um outro assunto bastante delicado nessa discussão toda. Então ele continua, o tratamento deveria ser feito no próprio ambiente onde vive a pessoa, não nos divãs, o divã aqui atrás, e consultórios afastados do lugar onde ela reside. Nesse caso, podemos nos confrontar ainda com uma segunda hipótese, já que estamos tratando das relações entre o indivíduo e o meio social. O doente não poderia ser o grupo social? A sociopatia já começa a ser estudada com profundidade na França. Ou seja, quando você pega o indivíduo e vai tratá-lo em um outro ambiente que não o ambiente em que ele vive, você obviamente toca em muitas questões importantes, inclusive na terapia, na análise, mas você perde também um conjunto de outros acontecimentos que dizem respeito aos processos grupais desse indivíduo, as marcações, as relações, as trocas de poder que estão colocadas no cotidiano da sua vida. O divã, embora para a psicanálise ele seja muito importante porque permite com que o paciente possa se escutar de um outro lugar, ele também, assim como qualquer outro tratamento, coloca o indivíduo fora dessas relações. Ele fala sempre a uma certa distância dessas relações, o que é importante por um lado, mas perde uma outra característica. Eu falo disso porque isso é um assunto que me chama muita atenção, é muito caro para mim, eu que já participei de trabalhos em hospital, trabalhos em unidades de saúde, agora estou no consultório. Isso me coloca questões, porque quando você escuta o paciente aqui, ele está falando das suas questões de vida, claro, a gente vê efeitos incríveis na vida de um indivíduo e que inclusive interferem de forma impressionante na vivência social desse indivíduo. Você vê um casal ou uma pessoa que mora com outros parentes, que tem outras relações, quando começa a fazer a terapia ou a análise, aí falando no caso da análise, e ele vai se escutando de uma outra maneira, as relações com esses parentes, as relações no trabalho, modificam de forma incrível, interferem. Inclusive, se um tratamento não faz com que essas relações se modifiquem de alguma maneira, é porque ele não está alcançando, de fato, as causas do problema. Ele está alcançando só a redução do sintoma do paciente, do sofrimento. Agora, isso é importante porque, assim, embora isso tudo provoque efeitos, ainda assim, a gente perde um contexto muito mais amplo. A gente individualiza uma questão que é uma questão muito maior. Um paciente que está em sofrimento, como o Foucault está falando, será que o doente não seria o grupo social? E esse indivíduo que não deu conta de lidar com isso, exatamente porque o grupo lá não está suportando lidar com as suas questões cotidianas? A criança que procura o consultório não está em sofrimento, será que é porque é um problema especificamente dela? Ou porque ela fala de um contexto de pai e mãe extremamente ocupados, preocupados com suas finanças, com dar uma melhor condição, e por conta disso se ausentam da relação com essa criança, ou conflitos familiares, um divórcio, uma briga, ou uma mãe que está cuidando dessa criança sozinho porque o pai ou a companheira não pôde estar ali, ou essa pessoa está viúva, ou é separada, divorciada, enfim, uma mãe sozinha porque foi abandonada por um companheiro, que acontece muito no nosso país. Até que ponto o sofrimento que a criança traz não é um sofrimento que aponta para isso também na sua historicidade?
ou uma briga de casal em que um procura tratamento, uma ajuda. Isso fala de todo um contexto que está colocado, obviamente da sua responsabilidade, mas também da do outro. Quando um paciente chega e fala que está sofrendo por conta de não estar aguentando, não está dormindo bem, está sofrendo demais para lidar com o trabalho, está muito difícil, precisa de um remédio, precisa resolver imediatamente o que está passando e pede uma resolução imediata, mas quando você escuta, você se dá conta de que é exatamente o trabalho que está colocando muita dificuldade, que essa pessoa lutou tanto para conseguir, mas já está em estafa, já está exaurido, já não dá conta mais de lidar com o que está acontecendo. A pessoa está pedindo exatamente para resolver e voltar, mas o problema é exatamente de onde ela estava, né? Da relação que ela tem com onde ela estava. Então vamos pensar nesse ponto, tá bem? Vamos caminhando para o texto. Ele agora faz uma crítica à psicologia. Diz o seguinte: o psicólogo também exerce um tipo de poder ao decidir sobre o caminho que uma pessoa deverá tomar. Ele decide praticamente o futuro de uma pessoa ao determinar o que uma criança deve ou não aprender, ou quando afirma que a vocação de um jovem é ser, por exemplo, engenheiro ou advogado. A terapia do grupo também é um perigo, pois põe um grupo de indivíduos nas mãos de um poder autoritário exercido pelo psicólogo. Então aqui ele está fazendo uma crítica mordaz à psicologia, que para mim me toca, é importante, porque coloca exatamente esse aspecto de o que a gente faz no nosso trabalho. Quando eu faço uma avaliação psicológica, eu digo, você só pode trabalhar com isso ou aquilo, eu estou taxando essa pessoa. Diferentemente de eu acompanhar essa pessoa no processo e ela poder tomar suas decisões de o que eu posso fazer, de que maneira eu vou fazer, qual vai ser minha profissão, que trabalho acontecerá. É muito diferente uma coisa da outra. Ou na terapia de grupo, quando você faz uma terapia em que o psicólogo conduz todo o processo, já sabe o que ele quer, já sabe o que ele vai fazer as pessoas alcançarem, sem muitas vezes colher exatamente as espontaneidades que esses indivíduos outros vão trazendo. Eu acho que a distinção que ele vai colocando aqui é de quando o profissional utiliza a sua ação, a sua profissão como um exercício de poder sobre o outro. E isso para mim é uma questão, porque como eu sou psicólogo e trabalho com psicanálise, a psicanálise traz uma leitura muito mais próxima dessa crítica, principalmente a do Lacan, no sentido de não fazer o paciente seguir por certo caminho ou por outro, não dirigir a vida do paciente, mas dirigir o tratamento. Lacan fala disso num texto chamado A Direção do Tratamento e o Princípio do Seu Poder. Então eu acho que é um texto que conversa muito com Foucault. O Lacan fala, o analista dirige o tratamento, não o paciente. Uma coisa é diferente da outra. O tratamento é tudo o que acontece dentro do tratamento. Agora, o que ele vai decidir para a sua vida, isso é uma questão do paciente. Isso é uma escolha ética. Diferentemente de um paciente que fala de um conflito familiar, e eu vou fazê-lo separar, eu vou fazê-lo se relacionar, eu vou ensinar a pegar pessoas. E, na verdade não é isso, é questionar profundamente a pessoa na sua relação com a sua historicidade, com o mundo em que ela vive. Eu acho que esse assunto para mim é importante exatamente porque faz uma crítica a um tipo de psicologia que ajusta as pessoas. Mas não só a psicologia, porque a medicina, a psiquiatria e tantas outras práticas podem acabar caindo nisso. Hoje no Brasil a gente está vendo uma ascensão monstruosa e assustadora dos coaches, né? Que existem profissionais muito importantes, que estão fazendo um trabalho muito legal do ponto de vista de uma reflexão sobre a vida, sobre os projetos de vida das pessoas, mas tem gente vendendo terapias, né? Coach como se fosse terapia, coach para resolver sofrimentos, né? Coach para fazer a pessoa ter sucesso, ser feliz. E não é assim. A vida implica num trabalho, num esforço, num exercício. Ela não é tão fácil assim. Então acho que é uma baita de uma discussão para a gente pensar. O mundo é um grande hospício, onde os governantes são os psicólogos e o povo os pacientes. E a cada dia que passa, o papel desempenhado pelos criminologistas, pelos psiquiatras e todos os que estudam o comportamento mental do homem torna-se cada vez maior. Razão pela qual o poder político está em vias de adquirir uma nova função, a função terapêutica. Porque o poder está utilizando da função terapêutica para controlar as pessoas. Então, como fazer uma prática terapêutica que não seja necessariamente a implicação de um poder sobre o outro, que não seja um uso implícito, ideológico de um poder sobre o outro. Principalmente se tratando desses conhecimentos que a gente vai produzindo. E hoje, se você pensar Facebook, Instagram, Twitter e tantas outras dessas mídias sociais, mídias digitais, como que elas têm conseguido obter informações e ter saber sobre as pessoas e como isso serve para controlar as pessoas. Como os algoritmos, como eles são mecânicos, eles vão fazendo com que a gente tenha acesso ao mesmo do mesmo,
eles vão empobrecendo a nossa relação com o mundo, nos submetendo a certas situações, como as fake news vão fazendo com que a gente mude uma eleição para um caminho ou para o outro, em função das informações que a gente vai obtendo. Chegando já no encerramento do texto, ele vai falando, né? Eu me considero um jornalista, uma vez que meu interesse é a atualidade. O que acontece à nossa volta, o que somos e o que se passa no mundo. A filosofia até Nietzsche tinha como razão de ser a eternidade. O primeiro filósofo jornalista foi Nietzsche. Ele introduziu o hoje no campo da filosofia. Antes, o que o filósofo conhecia era o tempo e a eternidade. Nietzsche, porém, tinha a obsessão da atualidade. Então, esse filósofo se considera um jornalista porque ele pensa o seu tempo, não exatamente a eternidade, essa transcendentalidade dos processos, mas o que está acontecendo no momento mesmo que estamos vivendo, o que está acontecendo na nossa realidade, na nossa experiência de mundo. Penso que o futuro somos nós que o fazemos. O futuro é a maneira como reagimos ao que acontece, a maneira como transformamos em verdade um movimento, uma dúvida. Se quisermos ser os mestres de nosso futuro, devemos fundamentalmente formular a questão do hoje. Por isso, para mim, a filosofia é uma espécie de jornalismo radical. Então, ele está falando aqui que a verdade não é uma questão objetiva. A verdade é uma produção subjetiva humana. E ela é o que nós conseguimos transformar daquilo que acontece em outra coisa. E passamos a ter força, poder acerca disso. A gente deixa de estar alienado àquilo que nos é colocado. Então, nesse sentido, ele se considera um jornalista radical, porque ele está a todo custo, a toda prova, pensando e transformando o seu mundo, fazendo alguma coisa possível com esse mundo que a gente tem. Eu acho que esse texto é muito valioso, é rico para a gente pensar exatamente o lugar da nossa prática em relação a tudo que vem acontecendo na nossa experiência de mundo. Eu, como psicólogo, como psicanalista, eu me questiono muito sobre o meu trabalho e eu acredito que vários profissionais também fazem isso, porque a gente está aqui, nesse momento histórico, convivendo com outras pessoas que estão também nesse momento histórico, passando por sofrimentos, muitos dos quais a gente também passa, e tentando lidar com eles. E a gente tem vários caminhos, desde ajustá-los a uma certa noção e ideia ou ideal de felicidade, de sucesso, de enquadre, ou a gente pode fazer com que ele se questione intimamente, profundamente, sobre o que é a sua experiência no mundo, sobre o que é que acontece em seu mundo, refletir sobre as relações desse mundo, sobre as questões que estão sendo produzidas e assim por diante. Eu acho que se a gente não considera isso na nossa prática, a gente se aliena também a isso e a gente começa a submeter o outro a um conjunto de processos que estão sendo colocados. Até agora, nesses 7 episódios, eu venho apresentando um conjunto de textos falando sobre o que é o inconsciente, falei nos primeiros textos sobre o inconsciente, a noção do psiquismo para o Freud, a questão do It-Tick-Ray, que tinha síndrome de Tourette, como que a psicanálise teve uma influência no que se pensou sobre a síndrome, sobre também a questão da magia, do feiticeiro, da crença como algo muito importante, não só da crença, mas da crença em relação ao contexto do grupo, o poder da palavra, né? E aí o tratamento da hipnose como uma ferramenta, mostrando exatamente que ao longo da história a gente vai produzindo práticas para cuidar e tratar e acompanhar as pessoas. Desde que o Freud começou, e hoje a gente tem uma infinidade aí de outras propostas terapêuticas, todos esses profissionais vão construindo práticas de N maneiras para poder lidar com o sofrimento. E o governo também coloca isso, o Estado também faz suas proposições. E todas elas, de alguma forma, visam alguma coisa, são marcadas por processos ideológicos, no sentido de valores, de ideais, né, do que se espera, do que se propõe, de concepções. E não necessariamente estão considerando as relações de poder que estão implicadas nisso. O Foucault, nesse texto, faz uma crítica ao lugar do Estado. Mas eu acho que isso não é uma crítica no sentido de que a gente tem que ficar voltado para uma individualidade ou que a gente tem que valorizar o mercado, as empresas, etc. Acho que não é isso. Ele está mostrando como que estamos sempre submetidos a relações de poder, seja pelo Estado, seja pelo mercado, seja pelas relações sociais colocadas e impostas. E a gente tem que, de algum modo, fazer uma crítica e refletir sobre isso. Penso, inclusive, que num tratamento, em terapia, por exemplo, se o paciente faz um percurso sem minimamente questionar tanto emocionalmente, subjetivamente sua relação com o seu sofrimento, mas também sem questionar
politicamente, nesse sentido das relações de poder, a sua relação com o mundo, as relações em que ele está submetido e que ele faz algum uso disso, porque muitas vezes o nosso sofrimento, o nosso padecimento é uma forma de resistência a isso, é uma forma de luta patológica sofrida a isso, é uma forma de satisfação sofrida, mas possível diante disso, né? Se a gente não questiona tudo isso, eu acho que é muito pouco que a gente pode oferecer para quem procura a gente. Pensa, inclusive, que uma terapia que oferece felicidade e sucesso para as pessoas, não que a gente não ajude as pessoas e que elas não encontrem, porque elas encontram meios de serem mais felizes, de terem algum tipo de sucesso, mas um processo, uma terapia que não propõe um trabalho que necessariamente não seja esse de buscar felicidade, buscar sucesso, é muito pobre, muito pouco para as pessoas. A gente precisa de mais que isso, a gente precisa de um questionamento íntimo, jornalístico, da nossa relação com o mundo. Qual que é essa relação? O que acontece conosco? Qual que é o nosso vínculo e de que maneira estamos submetidos e submetendo-nos a essas relações com o mundo? Pensa nisso. É um texto bom para a gente fechar esse bloco aí de 7 textos. Já estou aqui até com algumas ideias para pensar o próximo, né? Acho que tem alguns outros autores que fazem alguns comentários sobre psicanálise, sobre o trabalho na clínica que me interessam muito. Eu volto em agosto para continuar esse trabalho, mas considera isso que eu estou trazendo aqui. Se você quiser, volta nos outros, tenta pensar os outros textos também à luz desses questionamentos. Vamos paralelar um texto com o outro, porque eu acho que é muito importante para a gente pensar o que a gente faz nesse mundo. Tá bem? Obrigado por estar acompanhando, por estar participando comigo até esse momento. Eu não sei o que você tem achado. Algumas pessoas têm comentado, eu recebi recentemente alguns comentários. Eu estou gostando muito desse retorno. Mas também se você tiver alguma crítica a fazer, eu acho que vale a pena. Me ajuda a pensar. Então, se for a favor ou contra, coloca aí no comentário, curta, compartilhe com as outras pessoas. Vamos refletir um pouco mais sobre a psicanálise, sobre a clínica e sobre nossa experiência no mundo. Que eu acho que vale muito a pena fazer isso. Tá certo? Um abraço. Um bom mês de julho para você e até agosto. Tchau, tchau.